manutencistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje o bate-papo, velho, vai ser sobre algo extremamente atual que as pessoas têm dúvida e de como podem encaixar isso na vida profissional, inclusive na manutenção predial, que é a realidade aumentada e inteligência artificial. Qual é que será que é o match com a manutenção, hein, velho? Isso aí vai ser fantástico, porque a gente já estava falando sobre a importância de estar se atualizando e como a gente pode utilizar a inteligência artificial como ferramenta dentro da manutenção. E o nosso convidado vai falar disso hoje. E aí, Sanches, o que você acha que vai ser esse episódio? A gente tem que lembrar que a inteligência ela não substitui o manutencista, mas é um grande contribuidor para a causa em comum, né? Então esse convidado tem uma vasta experiência aí. A não ser que surja a Skynet de verdade. Aí vai Aí é o substituir perigo, todo mundo. né? Aí Aí vem é o até... perigo. Aí deu ruim, cara. E eu já tô fazendo amizade com as máquinas. Hoje, na hora do almoço, coisa rápida, antes de apresentar. Uma pequena aspas. Pequena aspas, assim. Vou apresentar o convidado. Gustavo Noah. Irmão, obrigado, velho, de coração. Eu que Seja muito agradeço. bem-vindo, velho. E eu vou pedir já a sua... Vai lá. Se apresente, meu jovem. Quem é você? Olá pessoal, tudo bem? Felipe, Elaine, o Luiz, muito prazer estar aqui com vocês, é sempre uma honra, né? Acho que é a terceira vez que a gente está gravando juntos aqui, eu e o Felipe, né? Então é um prazer contribuir, poder falar com vocês aqui hoje. E vamos falar de tecnologia, Bora. inovação, que é um tema aí que eu gosto bastante, que me empolga muito. Então Cara. acho que tem tudo a ver com manutenção e a gente vai ver isso hoje aqui. Você foi uma grande força motriz para poder me ajudar a utilizar o ChatGPT, porque eu não utilizava, e foi você que falou, cara, você como produtor de conteúdo, você tem que pelo menos conhecer essa ferramenta, porque ela vai te ajudar e tudo mais, e hoje eu uso. E aí eu tinha uma prática que quando eu ia usar o ChatGPT, que eu sempre dava bom dia, boa tarde ou boa noite para a máquina e perguntava como ela estava, cara, e ela respondia. Eu falava assim, bom dia, ChatGPT, tudo bem? Estou com tal problema, você consegue me ajudar? Ela respondia, cara, bom dia, estou bem e tudo mais. Só que houve uma atualização, pelo menos na versão free, que agora ela ficou mal educada. Eu conversei com os caras aqui e eles não acreditaram nisso. Então depois façam o teste. Agora, se você fala bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, ela fala, eu sou uma máquina, não tenho sentimento no que eu posso te ajudar. Uau. Direto ao ponto. Ficou mal educada a ferramenta, cara. Cara, eu não me apresentei direito, né? Acho que só pra voltar aqui nesse ponto, e aí vocês cortam aí depois. Não! Não? Sem cortes, isso aqui Sem é cortes. direto. Então, boa. Eu sou Gustavo Noah, tenho 29 anos, sou engenheiro mecânico de formação, né? Tô atuando na área, faço parte do time de engenharia da Temon Serviços e a gente tem desenvolvido ferramentas, recursos, né? E, como você falou, a inteligência artificial ou o ChatGPT, por exemplo, são ferramentas que potencializam, né, as nossas, vamos dizer assim, as nossas skills, nossas habilidades no dia a dia, cara, né? Então, perfeito. E o ChatGPT, como eu tinha te falado, é uma ferramenta super interessante, super legal, Muito, cara. que dá para nos ajudar e tem várias aplicações, né? Hoje a integração do ChatGPT em algumas ferramentas, né? Por exemplo, eu conheço uma empresa hoje brasileira que eles desenvolvem uma solução para monitoramento de vibração, né? E esse monitoramento eles conseguem trazer ali vamos dizer assim, como que está o comportamento, né, da máquina baseada nesses insights que os sensores estão coletando ali no dia a dia. E aí, recentemente, teve um upgrade na plataforma onde eles conseguiram integrar o ChatGPT para trazer ali, por exemplo, instruções técnicas para os profissionais na ponta. Né? Então, como você sabe, o ChatGPT, enfim, ou inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, você faz lá o prompt, né? Você imputa uma informação e ele vai te trazer baseado em todos esses dados que ele coleta na internet. E aí vai desde fabricante, manuais de operação e eu acho que ele traz uma síntese legal para ajudar esses profissionais. Outros casos também, né? Outros indicadores de outras empresas que estão acontecendo, ele pega aquilo ali e traz tudo, ele sintetiza tudo numa única resposta, cara. O bagulho é muito louco, velho. É muito interessante, muito interessante. É. E assim, acho que pro pessoal que tá em casa aí,
a gente falar de inteligência artificial, mas o que é inteligência artificial, É né? isso, cara. Essa é uma pergunta que acho que todo mundo se pergunta, né? Se faz aí. E não é uma tecnologia nova, né? Ela datada lá de meados. A primeira vez que o termo apareceu foi em 1956. Ô, louco. Então faz muito tempo, né? Ô, Os louco. primeiros cientistas da computação, foi numa conferência lá nos Estados Unidos, sai esse termo, né? Inteligência artificial. E desde então ela vem se desenvolvendo, né? Aprimorando as suas técnicas, né? E ela é um modelo, né? E para a gente falar assim de forma bem resumida, inteligência artificial é a capacidade, né, das máquinas reproduzirem atividades ou tarefas que são associadas à inteligência humana. Então, Muito bom. desde, por exemplo, fazer uma tarefa, resolver um problema, Perfeito. absorver um conteúdo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é nesse sentido, né? Às vezes a gente mitifica, né? Tudo que é voltado para a inteligência artificial, as pessoas às vezes traz um marketing embarcado por cima, né? Não, põe lá no YouTube inteligência artificial. Pô, aquilo chama atenção porque está no auge, né? A OpenAI, que é a empresa desenvolvedora do ChatGPT, da tecnologia, teve mais de 100 milhões de usuários em quase 2 meses ali de lançamento da ferramenta. Cê tá Então isso maluco. está realmente em alta no mercado, né? Então as pessoas falam o tempo todo sobre isso e eu acho que é importante trazer esse conceito, né? Que são tarefas e a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre isso. E ajuda muito, cara, porque pra gente, né? Vamos pegar um sistema aqui de monitoramento de vibração. Cara, se você tem isso, você recolhe esse dado, leva para um ser humano analisar, ele vai demorar um certo tempo para poder coletar todos esses dados, olhar um por um. Se você tem uma máquina que foi programada, ó, se você vê isso, faça isso, se você vê isso, faça aquilo, a velocidade de processamento dela é, cara, 1000 vezes, nem sei qual que é a taxa de velocidade maior do que o nosso raciocínio, e ela vai chegar na conclusão muito mais rápido, e eu vou ter a conclusão e eu já vou ter a ação para poder resolver aquele problema muito antes do que se fosse um ser humano. Com certeza. Sim, exatamente. Tem uma diferença também aqui nesse ponto que você citou, que diferente, por exemplo, do machine learning, também que é um termo bem comum quando a gente fala de tecnologias nesse sentido, o machine learning é um aprendizado de máquina, né, que você ensina a máquina, né? Ela tem o que a gente chama de foundation models, né, que são algoritmos que são ensinados para a máquina. Perfeito. Quando a gente fala de inteligência artificial ou de inteligência generativa, né, que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo também, ela não somente ela é ensinada, mas ela consegue criar, né? E aí vem esse termo é meio subjetivo, gera um pouco, é meio polêmico você falar disso, mas ela consegue criar novas coisas a partir daqueles dados que ela está sendo, que ela está coletando ou que ela está consumindo, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um também modelo que você citou, baseado nesse padrão que a vibração ou, por exemplo, os consumos de energia, onde você consegue detectar algum tipo de desvio desse padrão, ela consegue gerar, né, e cruzar esses dados para te trazer um resultado, um input, né, um output, na verdade, dessas informações que ela analisou, né? Não somente aquilo que você ensinou, mas ela consegue de forma, não vou falar que é humana, mas usando não somente aquilo que ela aprendeu ali limitado. Que ensinaram, né, para ela. Isso, exatamente. Então, essa é o que diferencia a inteligência artificial e esse recurso que é o mais conhecido hoje, o ChatGPT, que é baseado, né, nos padrões e no aprendizado que ele teve no material disponível na internet, e ele consegue te trazer ali, criar poemas, criar música, né, textos e enfim, e até relacionar a questão de manutenção no nosso dia a dia aí, em questão de monitoramento das instalações, enfim. Até puxando por esse lado, Gustavo, você comentou de monitoramento, instalações, etc. Quais são geralmente os itens que a inteligência artificial auxilia nesses monitoramentos ou demais tarefas
que geralmente nós fazemos, só que ela pode aprimorar e deixar isso mais voltado a uma parte de como o Felipe falou. Talvez tenha aquele item que ela vai processar o dado muito mais rápido do que o humano faria. Legal, ótima pergunta. Assim, o que eu vejo, né, como a gente estava falando aqui, hoje, quando a gente olha para o mundo da manutenção predial, né, e os seus sistemas, eu ainda acho que é tímido a aplicabilidade, né? A gente ainda não tem, assim, isso no DNA, no sangue das pessoas, né? A gente vê uma frente muito mais voltada para a produção de conteúdo, né? Ou tecnologias, por exemplo, a Dale, que eu falei para vocês, que cria imagens, tal, etc. Mas eu acredito que, na minha concepção, olhando para esse cenário e como ela pode potencializar a manutenção predial, é justamente nessa questão de trazer para você outputs do monitoramento da sua instalação, né? Desde consumos de energia, de água, entender padrões, né? Tendências de consumo. Eu vejo também que ela está muito associada, quando você fala de um CMMS ou de um software de gestão da manutenção, na questão dos registros que são feitos, por exemplo, de uma corretiva, de uma preventiva. E ele te dá... Hoje eu vou só falar um pouquinho também. Hoje o nosso software lá na Temon, a gente consegue hoje ter uma precisão muito maior na questão de HH dos homens, né? Dos técnicos na ponta. Então, cada registro que ele faz através do seu smartphone lá, registrando as suas atividades, a gente consegue olhar os tempos médios de execução para determinado serviço. Para determinado serviço. Então, vamos supor que uma preventiva de um painel elétrico, de um quadro elétrico, ela tem lá seus 35, 40, 1 hora de execução. Então, eu consigo criar um banco de dados ali, uma base de dados que vai fazer um benchmark entre todas as minhas operações e trazer ali uma tendência, né, até para corrigir, né, se a gente tiver algum desvio dos técnicos daquela manutenção, para a gente poder ser o mais assertivo possível naquilo que a gente tem que entregar, né, nas entregas que a gente tem em questão de atividades previstas versus realizadas. Então, eu acho que a partir do momento que você embarca a inteligência artificial, você consegue trazer esses insights, né, ou criar um famoso Big Data aí, né, que é um banco de dados. A gente tem um volume de dados sendo coletados diariamente nos empreendimentos, né, de ordem de serviço, corretiva. Então, você consegue fazer uma análise em cima desse material que é coletado, né, e o mundo hoje, né, tem aquela famosa frase que é data is a new oil, né, que eu nunca tinha ouvido, cara. Data is a new oil. Mas é verdade, cara. É o novo petróleo, né? Os dados. Não, então, por que não na manutenção, né? A gente fala muito do mercado financeiro, das fintechs, a gente fala muito da questão dos desenvolvedores de software, de soluções, né? Os arquitetos de software. Pouco se fala na manutenção em questão de tecnologia e dados, né, cara? E dados, Sim. porque isso vale ouro mesmo. Se você tem uma solução, se você tem uma inteligência ali, cara, dependendo dos dados, dependendo da empresa que você tem, do serviço que você presta, esses dados são petróleo, literalmente, vale ouro, velho. Até mesmo como o Gustavo disse, né? O tempo necessário ali que um instalador, um manutencista vai ter para fazer determinada atividade. Se ele sabe o tempo correto, ele pode saber também se aquele colaborador está tendo algum desvio ou não, para melhorar o treinamento e ele ter vamos dizer assim, um tempo menor de execução daquele serviço. Sabe uma outra coisa que eu enxergo que ainda não é uma realidade, né? Mas se a gente não pensar, se as ideias não forem muito malucas, eu acho que o Einstein falava uma coisa assim, né? Que se a ideia, a princípio, ela não for muito maluca, fora dos padrões, ela não tem esperança. Então, a gente hoje tem contatos com inteligências artificiais ou o que a gente chama, né, de assistentes virtuais, por exemplo, a Alexa, a Siri ou esses tipos de tecnologia. Eu penso muito que no futuro o manutencista vai poder, acho que o Felipe vai lembrar bem lá do Homem de Ferro. Nossa! Onde ele tinha uma assistente, né, onde ela... Jarvis. Onde ela trazia para ele ali, processava as informações. Então, por que não, no futuro, isso está embarcado nos smartphones dos técnicos para que, no momento que ele for fazer uma manutenção, né, eu já trago aqui um gancho para a realidade aumentada, ele usando um óculos de realidade aumentada, que ele consiga
trazer ali já outputs do equipamento, desde o histórico, né, de intervenções que teve naquele equipamento e a saúde daquele ativo, né, como que ela tá, e aí ela poder direcionar, orientar ele a fazer a melhor manutenção, alertar sobre riscos, né, de segurança do trabalho, que eu acho que também é uma pauta muito importante dentro da manutenção, que acho que a tecnologia ou a inteligência artificial tem muito a nos ajudar nesse aspecto. Ô, Gustavo, eu gostaria de pegar esse gancho. Nós falamos sobre isso. Jarvis? Hã? Do Jarvis? Não, tem a ver com isso que a gente está falando. Porque o que acontece? A tecnologia a gente tem que usar como ferramenta, nós falamos sobre isso. Sim. E nós falamos muito sobre o preconceito, principalmente da área da manutenção, quando a gente fala em tecnologia. E aí você falou disso muito bem, né? Em um futuro próximo, que já está acontecendo na realidade, como que você vê que essa ferramenta, como que os manutencistas, o pessoal que mexe ali, pode ser treinado? A gente falou muito da dificuldade do treinamento, porque o treinamento é a base. A gente falou muito bem, às vezes você tem uma Ferrari, né, uma máquina ali, só que não adianta se o cara que vai operar isso, ele não sabe mexer todos os botões ou utilizar a máquina ao máximo. Como que você vê que esses técnicos de manutenção podem ser treinados para evoluir com isso e usar como ferramenta na manutenção? E não pensando, não, eu não vou mexer com isso, que é um preconceito, porque eu vou perder meu emprego. E utilizar isso como ferramenta para otimizar esse serviço na manutenção. Ótimo, ótimo. Vou falar um pouquinho antes. Essa é uma pauta, acho que tem tudo a ver com o trabalho que vocês fazem. Né? O Felipe com a questão da revista, do canal, o podcast aqui, de trazer a questão do conhecimento, de democratizar, de disseminar conhecimento para as pessoas, principalmente para o manutencista lá da ponta, que às vezes enxerga isso com uma certa dificuldade. Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da experiência desse usuário, né? Quem que é esse profissional? Se a gente olhar para o mercado de manutenção, nós como empresa, empregadora, né? Eu falo na questão da Temon Serviços, a gente tem lá, a gente olha para essa, vamos dizer assim, é um problema, né? Sim. Que você às vezes enfrenta, de ter o profissional usando essas ferramentas, né? E eu vejo isso porque às vezes o cara mora longe pra caramba, o cara mora, sei lá, 2, 3 horas do local de trabalho, vem de uma formação, né, que não é tão adequada, passou vários perrengues na vida, e a gente tem que pensar, né, o público que a gente está trabalhando, né? Então, eu penso muito que a experiência desse usuário final, ela tem que ser muito facilitada, né? Perfeito. Botões muito práticos, coisas fáceis dele absorver, e é uma constância. É você repetir e fazer isso de forma assim contínua, né? É o treinamento e acompanhamento, né? Exatamente. Você fala uma vez, mostra os benefícios que isso pode agregar ao trabalho dele, né? Que não necessariamente eu vejo que a manutenção predial é uma coisa perene para a vida toda. É eterno, meu irmão. Isso é Você eterno. nunca vai tirar o cara lá para ir fazer a manobra, ele fazer a manutenção, pôr a mão na massa, né? E esse cara vai existir, né? A questão ele vai existir com tecnologia. Então, Perfeito. a gente precisa se adequar. Então, o trabalho que a gente faz internamente dentro do nosso segmento é o treinamento constante, é reforçar com esses caras, né, a importância, deixar eles conectados, né? E a gente sabe que, às vezes, tem um termo aqui que eu vou falar, a manutenção, às vezes, ela não é tão sexy, né? Assim, Não é. De atrair tantas pessoas, Sim. né? O cara que sai de uma faculdade hoje, o Meu cara é sonho é desenvolvedor, quero ser manutencista. Não é isso, não é isso. Então a gente tem que pensar nisso também. Incentivar, investir também, né? Questão financeira dentro desse mercado para que a gente tenha daqui para frente, né? E hoje os prédios são os lugares onde, cara, as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, né? Uma infraestrutura, como eu gosto de falar, uma infraestrutura viva. As principais empresas do país hoje estão dentro de prédios, escritórios, que às vezes estão produzindo tecnologia lá, mas o prédio em si não tem tanto isso tecnologia embarcado, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo que não existe uma fórmula mágica, né? Uma coisa assim, eu acho que é a constância, colocar isso, ter esse acompanhamento. Não, eu entendo que é um treinamento, nós falamos sobre isso. É que ainda tem muito um preconceito, principalmente, eu vejo, né, nós todos aqui na mesa que trabalhamos com engenharia, com manutenção,
Os técnicos ainda estão muito receosos, mas, no meu ver, por tudo que a gente vem falando aqui no Manutencast, vem falando com outros profissionais que sentaram aqui, a palavra-chave é treinamento e acompanhamento. Perfeito. Porque não adianta você falar, olha, aqui está a ferramenta, é só apertar esse botão. Aí o cara ele vai pensar o quê? Eu vou ter que apertar esse botão. Por que eu estou apertando esse botão? Deixa eu ver se eu estou apertando no tempo certo. Deixa eu acompanhar para ver se você vai apertar o botão. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse cenário e visualizar o treinamento das pessoas. Porque senão a gente vai ter muita tecnologia, mas sem eficiência operacional para pilotar essa tecnologia. Passar pela adaptação, né? Essa é a dificuldade. Trocar algo assim, que entre aspas, né, vai deixar de ser real, né, essa vivência do dia a dia, por essa inteligência artificial. Então essa adaptação, creio que vai ser a grande barreira, né, do profissional de enxergar algo que não, entre aspas, não é real, que vai causar um benefício para ele. Né? You win. Perfect. Acho que você tocou num ponto muito importante, que você falou o porquê. Por que ele faz aquilo? Eu sinto, às vezes, em contato com os profissionais no dia a dia, né? A gente vai para uma operação fazer um treinamento, ou vai fazer uma visita ou algo do tipo, visitar um cliente, enfim. Em poucas palavras, às vezes, você sente desse profissional que ele não tem a noção do que ele está fazendo, cara. Sim. A gente costuma falar lá na empresa que é assim, cara, a gente cuida hoje, vou dar um número aqui, a gente tem 75% da ABL da Faria Lima. Então a área bruta alocável da Faria Lima de empreendimentos, a Temon Serviço está lá presente, executando manutenção, né? E às vezes, cara, são bancos multinacionais, empresas de tecnologia que a gente está ali trabalhando para que o cara tenha lá o ar-condicionado, que ele tenha a luz, a tomadinha dele funcione lá na mesa, Perfeito. que a geladeira, quando ele for pegar uma água lá, alguma coisa, esteja funcionando, né? Entregando essa energia, essa infraestrutura, né? Para que ele consiga executar o trabalho dele. E às vezes o cara não tem noção desse porquê. Né? A importância dele ir lá fazer uma preventiva bem feita, né? Então, eu acho que você tocou nesse ponto que é como que nós, ou gestores de manutenção, ou profissionais da educação do segmento da manutenção, traz clareza para esse profissional numa linguagem simples, né? Sim. Uma linguagem fácil de entendimento, onde ele entenda o porquê, né? O porquê que eu faço isso, o porquê que a tecnologia me ajuda. Eu acho que esse aí é um ponto também que... Um ponto-chave, no meu ver, eu queria ouvir a opinião do Felipe sobre isso também, é trazer esse profissional para treinar e mostrar que ele é importante na operação, para ele se sentir também valorizado, porque muitas vezes ele não enxerga isso, e foi o que você comentou, né, Gustavo? Se ele não enxerga por que ele está fazendo e que é importante, ele vai falar, tá, eu vou apertar esse botão, mas já eu não vou precisar mais apertar esse botão, um exemplo, né, um exemplo simples. Então, acho que a gente precisa educar o mercado, né? Os manutencistas, e aí fica uma chave também para os manutencistas que acompanham, de estar se atualizando, de não ter medo da tecnologia, de não achar que, olha, a tecnologia ela vem contra mim, não. Pelo contrário, quem souber utilizar a tecnologia a favor é onde vai ter mais serviços. Perfeito. O que você acha disso, Felipe? Eu concordo plenamente. É o caso do torneiro mecânico há poucos anos atrás, que quando surgiu o torno CNC, o cara falou assim, eu vou ficar sem emprego. E aqueles que não se atualizaram para poder aprender a programar o CNC realmente ficaram sem emprego. Mas aquele cara que estudou passou a ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava, né? A gente está vivendo isso agora na manutenção predial. E ele tem que saber exatamente o que ele faz. Tem uma história que eu não vou saber contar detalhadamente, mas com toda certeza vocês vão conhecer, que teve um presidente nos Estados Unidos, quando ele foi visitar a NASA, tinha um cara limpando o chão, e ele foi conversar com o cara lá, falou, meu, o que você faz aqui? Ele falou, pô, eu ajudo o homem a chegar na Lua. O maluco não falou, eu limpo o chão, ele falou, eu ajudo o homem a chegar na Lua. Quando a gente conseguir colocar esse senso de importância e que o manutencista tenha isso dentro dele, cara, vai virar a chave de uma hora para outra. Só que é difícil. É difícil fazer com que ele entenda a importância dele dentro do processo. E pegando o caso que vocês estavam de apertar o botão, né? Se ele não entendeu por que ele tem que apertar o botão, ele vai começar a fazer teste. Ele vai falar assim, hoje eu não vou apertar o botão para poder ver o que acontece. Exato. E aí, se não acontecer nada,
cara, ele faz de novo, aí daqui a pouco ele não aperta mais o botão. Se ele não souber o porquê que ele tem que apertar aquele botão, né? Então, o apertar o botão é o mínimo, Muito bom. é a ponta, mas assim, ele tem que saber exatamente por que ele aperta o botão, porque senão ele vai parar de apertar aquele botão, velho. Ele vai parar. Ou exatamente pegando o link, Felipe, tem um filme do Charlie Chaplin, chama Tempos Modernos, não sei se vocês já assistiram. Mas nesse filme o Charlie Chaplin, ele interpreta, né, um trabalhador em plena Revolução Industrial, onde literalmente ele só faz um processo. Ele aperta, se eu não me engano, um parafuso, algo do tipo. E sempre fica no mesmo processo. Ou seja, o trabalhador que está ali, né, com a visão fechada, só aperta o mesmo parafuso e não quer entender como é o mesmo processo, ele, consequentemente, de acordo, né, com a Revolução Industrial, com a nova tecnologia, ele vai sim ficar para trás. Então ele tem que estar, né, e ter essa aptidão de ter o interesse em aprender, em evoluir e entender o porquê que ele faz aquilo, né? Eu acho que quando a gente fala de novas tecnologias, ela sempre vem agregada novas funções ou novos cenários a serem criados, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses cenários e como que a gente pode contribuir, né? E fazer parte disso. Então, o Felipe falando da questão da NASA, eu lembro que há um tempo atrás, né? Tem dois exemplos aqui. A questão das calculadoras. Tinha uma manchete, eu vi uma vez, bem antiga, num jornal nos Estados Unidos também, que professores de matemáticas, eles protestavam contra o uso das calculadoras. Esse exemplo é ótimo. E, cara, imagina, hoje, né, a gente usa não só a calculadora, mas a gente está processando dado, assim, em diferentes lugares, né? A calculadora, ela tá lá, indexada em vários locais, enfim... E também a questão dos carros, né? Uma outra também manchete, isso há mais de 100 anos atrás. Os automóveis, naquela época, com certeza, eles tinham uma questão de segurança, né? Então, as batidas eram muito perigosas, né? Na maioria, tinha uma fatalidade. E aí, os jornais da época começaram a noticiar. Será que vale a pena você ter um carro ou voltar pro seu cavalo, sabe? Muito bom. Então, hoje a gente olha pros carros, né? Cara, é uma coisa normal. É natural. Uma calculadora é natural. Ninguém questiona. Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente inteligência artificial, ChatGPT, né? A gente viu recente que teve lá uma carta aberta pro mercado de tecnologia, que foi assinada por vários profissionais, um deles Elon Musk, etc., falando que a gente tinha que parar de desenvolver inteligência artificial, porque ela estava indo para um caminho, né, que aí é o que a gente chama de superinteligência, onde ela passaria assim, o nível de conhecimento humano. Tem lá suas questões, isso é bem polêmico, tem uma discussão que se vocês forem a fundos a estudar, tem muita questão envolvida nisso, embarcada, mas quando a gente fala disso, né, assusta um pouco. Mas eu acredito que é uma questão de tempo até a gente se adaptar. E aí a gente vai ter as notícias que foram vinculadas agora, né? A gente também lá no futuro vai dar risada disso. É verdade. Mas é muito legal esse exemplo aí da calculadora e do automóvel. Acho que aí fica mais fácil de linkar que não é esse bicho de 7 cabeças e a gente precisa embarcar nisso como ferramenta, a gente né? Tá criando a Tudo que é novo, né? Saberemos no futuro, né? Por isso que é bom que vai ficar gravado o episódio, né? Eu nunca se esqueça, ChatGPT, eu te dava bom dia, cara. Se algum dia tiver a revolução das máquinas, cara. Eles lançaram a OpenAI, ela lançou um PIN, que é tipo uma coisa que você conecta no seu celular também. Ele é uma assistente virtual, tipo uma Alexa, assim, bem mais robusta. Depois dá uma pesquisada lá, ela vai te dar bom dia, vai falar com você. Cara? Aí, ó, já valeu, resolveu. Já resolveu. Esse meu lado carente vai ser... Mas a Alexa é super educada. Eu pergunto alguma coisa pra Alexa, ela... Bom dia, Elaine. Ela conta piada, ela já fala. velho. Mesmo que eu não fale bom dia, então Alexa... Ela conta piada. Fala assim, meu, conta uma piada pra mim aí. É verdade. A minha, ela finge que não me escuta. Deu dessas. É mesmo? É. Caraca, velho. Não, eu troco várias ideias também com a Alexa. Várias ideias. Isso aí. Pergunta se ela gosta de carnaval. Pergunta se ela gosta de carnaval. Ping-pong? Vamos de ping-pong? Vamos de ping-pong. Oh. Pergunta pra sua Alexa. Alexa, você gosta de carnaval? Faça esse teste aí. Fazer esse teste hoje, ó. Pode começar. Pode. Pode.
É legal, cara. Assim, as respostas que eu tive foram legais. Vamos lá. Caiu uma aqui, ó. Irmão, mas eu acho que isso vai chegar um dia, hein? A gente ter esse tipo de conversa com as máquinas mesmo. E, tipo, Sim, os robôs humanoides. é, tal. trocando ideia de verdade mesmo, assim, pá. Vamos lá. A primeira Fala, pergunta, acredito que o Gustavo, né? A gente até sabe o que ele vai responder, mas o que você gosta mais de fazer no seu tempo livre? No tempo livre, cara, eu gosto de ler, ver filmes, estar com pessoas, conversando. Acho que é isso. Show. Ó, uma pesada aqui agora. Eita, Qual que é a melhor recordação da tua vida? rapaz, É difícil, né? difícil Difícil. pensar assim de ping-pong. Vários momentos bons, né, Não, cara? É vários. difícil. Cara, eu vou falar um aqui aleatório, assim. Estava eu na Irlanda do Norte, olhando... na verdade, na Irlanda mesmo, na ilha. Tava no Cliffs of Moher. São falésias, né, na frente do mar, assim. Quando eu olhei aquilo, cara, eu fiquei muito impressionado. E, sei lá, veio uma lembrança, assim... Não sei se é a maior da minha vida, mas é uma lembrança bem... Surreal. surreal, assim, com a natureza, e foi bem legal. Show. Ah, minha pergunta é bem parecida. Ó. Qual a experiência mais incrível que você já teve na vida? Experiência. Experiência, cara. Pô, vocês estão indo muito pro lado humano da É. coisa. É, eu acho Cara, que foi é- culpa é- do chat GPT, isso aqui. É a pesquisa, cara. Você vê É como aqui, ele ó. tá profundo, né, Felipe? Não, eu vou trocar Não é por porque nada, senão- não. eu vou trocar porque aqui o bagulho tá pesado. Essa aqui É. também ia ser pesada. Eu vou trocar essa aqui. Vamos aliviar. Vai lá. É. Não, essa responde a Você dela. responder a experiência É mais lógico. incrível É. que eu tive na vida? É. Poxa. Vou falar uma aqui. Acho que foi meu casamento, cara. Aê! Deu uma resposta certa, cara. Minha esposa. Pensou, Mas acho que dependendo da resposta. Não, deve bem ter sido legal, surreal. assim. É lógico que é. Foi uma vista também, tirar o fôlego e foi bem legal. Da hora, velho. Show. Acertou essa daí. Vamos lá, essa aqui também é um pouco polêmica. Se um dia criassem um feriado em sua homenagem, o que as pessoas fariam nesse dia? Essa é boa. Cara, em minha homenagem, eu acho que elas iam se reunir pra poder estar junto, poder conversar. Não sei se é algo, vou ser usado aqui, mas não sei se é algo parecido com esse sentimento de Natal, sabe? É uma parada que eu gosto de estar junto, em família, com amigos. Acho Quase que elas, uma ação de graças. Algo assim. Penso nisso. Você Show. vai finalizar, né? É. Uma coisa que você nunca fez, mas tem vontade de fazer. Pular de paraquedas. Caraca, bichão. Você tem vontade de pular de paraquedas, Bacana. velho. Tem. Radicalzão ele, meu. Olha. E qual foi o melhor show que você viu na vida? E poucos. Eu já sei qual é o melhor show que você viu, cara. Coldplay, velho. Com certeza deve ser do top. 2017, Allianz Parque. Coldplay. Foi sensacional. Irmão, obrigado, cara. Obrigadão mesmo, velho. Agradeço. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Prazer Obrigado, enorme estar com Gustavo. vocês sempre. E é isso aí. Vamos lá. Tudo Vamos bom. O pra prazer cima. foi nosso. Muito louco, cara, muito louco. Você que não usa chat GPT, começa a utilizar e faça aquela pergunta que eu te falei pra você fazer pra Alexa. Pergunta se ela gosta de carnaval, velho. Manutencista, esse aqui foi o nosso Manutencast sobre inteligência artificial, realidade aumentada, chat GPT. Depois vai lá, curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem pro maior número de pessoas possível, porque o Lucas tá aqui do meu lado e eu sempre esqueço de falar isso. Se você tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify e o contrário também. Se você tá ouvindo no carro, depois pode procurar lá youtube.com/manutenção predial pra poder ver o bate-papo do isso aqui. No mais, forte abraço. Próximo aí. Fui!